Dizem que você nunca conhece realmente alguém até que essa pessoa lhe peça para destruir sua própria dignidade. Eu achava que conhecia minha esposa depois de 7 anos de casamento. Cada ruga de expressão, cada rotina matinal, cada sonho que construímos juntos, tijolo por tijolo. Mas a mulher sentada à minha frente naquela sexta-feira à noite, vestida como se fosse a um lugar para o qual eu nunca tinha sido convidado, me pedia para concordar com algo que destruiria nosso casamento, enquanto me mantinha por perto para pagar por isso. Aquela era uma estranha usando o rosto da minha esposa. Meu nome é Daniel Foster e preciso contar o que aconteceu com meu casamento. Não para obter simpatia. Não preciso mais disso. Mas porque há algo importante aqui sobre saber a hora de ir embora, sobre reconhecer seu próprio valor quando alguém que você ama decide que ele não vale nada. Tenho 35 anos. Trabalho na construção civil há 15 anos. Trabalho na construção. Aquele tipo de trabalho em que você chega em casa com serragem no cabelo e concreto sob as unhas. Minhas mãos estão cheias de cicatrizes e calejadas. Minhas costas doem quase todas as manhãs. Mas há algo de honesto em construir coisas que duram. Quando construo a estrutura de uma casa, sei que aquela família viverá ali por décadas. Quando lavro os alicerces, sei que eles resistirão firmemente às tempestades e ao tempo. Tenho orgulho desse tipo de permanência. Michelle e eu estávamos casados há 7 anos quando tudo desmoronou. 7 anos do que eu considerava uma base sólida, construída sobre confiança e respeito mútuo. Nos conhecemos quando ela tinha 25 anos e trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico. Fui atraído pelo seu riso, pela maneira como ela conseguia tornar uma conversa banal significativa. Ela era linda de uma forma acessível. Não era perfeita como uma modelo de revista, mas era real. O tipo de mulher que ficava bem com qualquer coisa, que fazia com que voltar para casa fosse uma recompensa. Nunca tivemos filhos, embora tivéssemos conversado muito sobre isso. Michelle disse que ainda não estava pronta. Queria aproveitar o casamento primeiro. Eu não a pressionei. Tínhamos tempo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ela ficava em casa enquanto eu trabalhava 60 horas por semana, às vezes mais quando surgiam projetos grandes. Parecia funcionar para nós. Eu sustentava a casa. Ela cuidava da casa. Construímos uma vida juntos em um modesto apartamento de 2 quartos em um bairro decente. O tipo de lugar do qual meu pai teria se orgulhado. Ruas seguras, boas escolas por perto para quando estivéssemos prontos, vizinhos que acenavam quando você cortava a grama. Por anos, nossa rotina pareceu confortável real. Eu chegava em casa exausto e Michelle estava lá na porta, geralmente com o jantar pronto ou pelo menos planejado. Jantávamos juntos, conversávamos sobre nossos dias, o meu cheio de obras e problemas com a equipe, o dela mais tranquilo, mas ainda cheio de pequenos detalhes que importavam. As manhãs de fim de semana eram para café na cama, as tardes para fazer compras ou simplesmente relaxar juntos. Fazíamos amor regularmente, não com o fogo dos recém-casados, mas com o calor constante de pessoas que conheciam os corpos uma da outra, que haviam encontrado seu ritmo. Então, há cerca de 6 meses, as coisas começaram a mudar. Michelle entrou para o que ela chamava de grupo social. 5 ou 6 mulheres do bairro que se reuniam para noites de vinho todas as quintas-feiras e brunches de fim de semana em lugares badalados do centro. No começo, fiquei feliz por ela. Ela estava isolada, passando muito tempo sozinha enquanto eu trabalhava longas horas. Pensei que amizades femininas seriam boas para ela. Dariam a ela algo para esperar além da minha chegada em casa todas as noites. Mas essas não eram amizades normais. As mudanças começaram pequenas. O guarda-roupa de Michelle passou a incluir roupas mais reveladoras, blusas decotadas, saias mais curtas, vestidos que abraçavam suas curvas de uma forma que parecia feita para chamar atenção. Quando eu a elogiava ou perguntava sobre uma roupa nova, ela simplesmente descartava a ideia casualmente. Só queria experimentar algo diferente, dizia, dando de ombros. Mas eu nunca me lembrava de ter comprado essas roupas, e nosso orçamento era tão apertado que eu certamente notaria compras caras. O celular dela se tornou uma extensão da sua mão, mensagens constantes, ligações frequentes que ela atendia em particular, risadas ao ler mensagens que nunca compartilhava. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, a resposta era sempre a mesma. Só com as meninas, respondia, num tom que sugeria que eu não deveria me interessar por conversas de mulheres. Justo, pensei. Todo mundo precisa de privacidade. A intimidade foi morrendo aos poucos. De repente, Michelle começou a alegar exaustão, dores de cabeça e estresse. Quando eu tentava alcançá-la na cama, ela se enrijecia ou se virava. Hoje não tornou-se sua resposta padrão.
As manhãs de fim de semana se transformaram em uma correria para se arrumar para o brunch com as amigas. Nossos momentos tranquilos juntas evaporaram, substituídos por sua preparação interminável para eventos sociais para os quais eu não era convidada. Mas foram as conversas durante o jantar que realmente me abriram os olhos. Michelle ficou obcecada em falar sobre essas mulheres, sobre como elas eram livres, como viviam autenticamente, como se recusava a se acomodar ou comprometer sua felicidade. Ela falava sem parar sobre Sarah, que deixou o marido porque ele a estava impedindo de progredir, ou sobre Jennifer, que estava explorando suas opções enquanto ainda era casada. Cada história parecia ter o objetivo de plantar sementes, de me fazer entender que permanecer em um relacionamento era de alguma forma limitante, que o compromisso era uma armadilha e não uma escolha. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Essas mulheres não eram divorciadas felizes se reencontrando. Eram destruidoras de lares, incentivando os piores impulsos umas das outras. Elas se encontravam em restaurantes caros que eu não podia pagar. Elas conversavam sobre suas aventuras com homens que não eram seus maridos. Validavam as traições e infidelidades umas das outras como empoderamento e autodescoberta. Michelle chegava em casa desses encontros energizada como nunca ficava depois de passar um tempo comigo. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ela contava as conversas. Mas quando olhava para mim, essa luz se apagava. Eu a via comparando, avaliando, me achando inferior a qualquer fantasia que essas mulheres estivessem criando em sua mente. O calor que costumava me receber na porta havia desaparecido. Michelle mal levantava os olhos do celular quando eu chegava em casa. O jantar se tornou uma conversa entre nós. Monólogo sobre a coragem da amiga em deixar relacionamentos tediosos e buscar a verdadeira felicidade. Quando eu tentava puxar assunto para perguntar sobre o dia dela além do grupo, ela respondia com monossílabos e voltava para o celular. Eu percebi, mas não a confrontei. Uma parte de mim esperava que fosse apenas uma fase, uma inquietação da meia-idade, uma necessidade de se sentir jovem e atraente novamente. Eu dizia a mim mesmo que ela estava apenas se descobrindo, explorando amizades que havia perdido. Trabalhei mais, pensando que se eu oferecesse mais, contribuísse mais, ela se lembraria do que tínhamos juntos. Aceitei projetos extras, trouxe para casa salários maiores, a surpreendi com pequenos presentes e jantares românticos. Eu estava errado. Quanto mais eu me esforçava, mais desprezo eu via em seus olhos. Meus esforços não eram românticos. Eram patéticos. Meu trabalho não era admirável. Era uma rotina árdua e monótona que me rotulava como alguém sem ambição. Minha fidelidade não era lealdade. Era previsibilidade tediosa. Tudo que eu pensava que me tornava um bom marido se tornou evidência da minha inadequação. Numa quinta-feira à noite, enquanto Michelle estava no banheiro se arrumando para a noite do vinho, seu celular vibrou na comoda. Olhei para ele reflexivamente, não bisbilhotando, apenas a reação natural a uma notificação. A pré-visualização mostrava uma mensagem de Sarah. Você já contou para ele sobre o casamento aberto? Você não pode continuar vivendo essa mentira para sempre. Meu sangue gelou. Encarei aquela mensagem até a tela escurecer, tentando processar o que tinha lido. Casamento aberto? Que mentira! Naquela noite, ouvi Michelle no banheiro, a voz baixa, mas animada. Não, ele não faz ideia, sussurrou ela ao telefone. Ele está muito ocupado bancando o herói da classe trabalhadora para notar alguma coisa. Amanhã à noite vou contar para ele. As risadas que se seguiram foram como água gelada nas minhas veias. Aquela não era mais minha esposa. Era uma estranha corrompida pelo veneno que suas amigas vinham lhe dando há meses. Na sexta-feira à noite, cheguei em casa depois de um dia particularmente brutal. 12 horas de trabalho com concreto sob um calor de 32 graus Celsius. Minha camisa estava encharcada de suor, meus músculos gritavam de dor. Tudo o que eu queria era um banho, jantar e talvez uma noite tranquila com minha esposa. Michelle estava na sala de estar, impecavelmente maquiada como se fosse para algum lugar especial. Seu cabelo estava penteado, a maquiagem perfeita, usando um vestido preto que eu nunca tinha visto antes. De aparência cara, com um decote profundo o suficiente para mostrar o colo, curto o suficiente para ser inapropriado para uma mulher casada. Ela estava mexendo no celular, com aquele sorriso familiar nos lábios. Oi, eu disse, largando minha bolsa de trabalho. Você está bonita. Vai sair de novo? Ela olhou para cima rapidamente, com uma expressão fria e indiferente. Não, na verdade, pensei que talvez devêssemos ficar em casa hoje à noite e conversar. Algo em seu tom me deu um aperto no estômago. Aquela não era a voz de uma esposa querendo se reaproximar. Era a voz de alguém que havia tomado uma decisão e estava prestes a anunciá-la.
Ótimo, respondi, tentando parecer entusiasmado. Deixe-me tomar um banho primeiro, depois talvez possamos pedir o jantar. E eu estava pensando que poderíamos conversar agora, ela interrompeu, colocando o telefone de lado. Há coisas que precisamos discutir sobre o nosso casamento. Eu fiquei ali parado, com a roupa de trabalho ainda empoeirada e cansada, olhando para aquela mulher que um dia amou tudo no meu trabalho, que costumava massagear meus ombros doloridos e me dizer o quanto se orgulhava da minha ética profissional. Agora, ela me olhava como se eu estivesse carregando lama por um museu. Certo, eu disse, sentando-me à sua frente. O que está te incomodando? Michelle respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo desagradável. Daniel, tenho pensado muito ultimamente sobre nós, sobre o que eu quero da vida, sobre se este casamento ainda funciona. Como assim? Perguntei. Quero dizer que você chega em casa todos os dias coberta de sujeira, exausta, sem nada para conversar a não ser sobre obras e problemas com a equipe, ela explicou friamente. Jantamos, assistimos TV, vamos para a cama, nos lavamos? Repeti. Quando foi a última vez que fizemos algo emocionante? Quando foi a última vez que tivemos uma conversa que me fez pensar? A crítica me atingiu como um soco físico. Michelle, eu trabalho 60 horas por semana, então você não precisa. Eu pensei que era isso que tínhamos combinado. Eu nunca concordei em ser uma dona de casa dos anos 50 esperando o marido operário chegar em casa e validar a minha existência. Ela retrucou com a voz agora afiada, cortante. Eu tenho 32 anos, Daniel. Eu tenho necessidades, desejos, sonhos que vão além de cuidar da casa para um operário da construção civil. Operário da construção civil? Do jeito que ela disse, meu trabalho soou como um fracasso, como algo para se envergonhar. Isso vindo de uma mulher que viveu do meu salário de operário da construção civil por 7 anos. Que tipo de sonhos? Perguntei, embora já suspeitasse que sabia a resposta. Michelle se remexeu na cadeira, reunindo coragem para a bomba que estava prestes a soltar. Eu quero me sentir viva de novo, Daniel. Quero paixão, emoção, conexão com pessoas que me estimulem intelectual e emocionalmente. E eu não te estimulo? Questionei. Não mais, respondeu ela sem hesitar. Talvez você nunca tenha entendido, e eu era jovem demais para perceber. 7 anos de casamento descartados como ignorância juvenil. 7 anos de amor e lealdade reduzidos a um erro que ela já havia superado. Então, o que você está dizendo? Quer o divórcio? Perguntei. Não, disse ela rapidamente. Não quero jogar fora tudo o que construímos juntos. A casa, a segurança financeira, a estabilidade. Eu só quero mais. Encarei-a, esperando que a bomba explodisse. Quero um relacionamento aberto, anunciou ela. As palavras pairaram no ar como fumaça de uma explosão. Por um instante, não consegui processar o que ela tinha dito. Um relacionamento aberto. Ela queria continuar casada comigo, mas dormir com outros homens. Você quer o quê? Consegui dizer. Um casamento aberto, repetiu ela. Quero a liberdade de explorar outras conexões, mantendo o que temos aqui. Muitos casais fazem isso, Daniel. Chama-se maturidade em relacionamentos. Percebi o tom ensaiado em sua voz, como se ela tivesse praticado aquele discurso. Você quer que eu deixe você me trair? Declarei secamente. Não é traição se nós dois concordarmos, respondeu ela na defensiva. É honestidade. É admitir que a monogamia é um conceito ultrapassado que não funciona para todos. Então, você já escolheu o cara com quem quer ter intimidade? Perguntei sem rodeios. Ela se encolheu com a minha linguagem, mas não recuou. Pode haver alguém. Sim, mas esse não é o ponto. O ponto é liberdade, autenticidade, não ficar preso a regras arbitrárias. Senti algo frio e definitivo se instalando no meu peito. E o que eu ganho com esse acordo? Você continua casado comigo, ela respondeu. Você mantém a vida que construímos e tem as mesmas liberdades que estou pedindo. Eu não quero ter intimidade com outras mulheres, Michelle. Eu quero ser casado com a minha esposa, respondi. Essa é a sua escolha, ela disse friamente. Mas você não pode mais tomar essa decisão por mim. A máscara caiu completamente. Ela queria a segurança que eu proporcionava enquanto buscava prazer em outro lugar. Ela queria que eu fosse seu corno. Não, eu disse firmemente. A palavra saiu com mais força do que eu jamais conseguiria. Era intencional, mas eu falava sério. Não, ela repetiu, surpresa. Eu não vou fazer isso. Não vou concordar com um casamento aberto. Não vou te dar permissão para me trair enquanto eu pago suas contas, declarei. A expressão de Michelle mudou de surpresa para raiva. Você não pode simplesmente se recusar a discutir isso. Eu não vou discutir isso. Estou rejeitando completamente, respondi. É exatamente disso que estou falando, ela explodiu.
Você é tão rígido, tão fechado. Você não consegue nem ter uma conversa adulta sobre o que eu preciso. O que você precisa é ter intimidade com outros homens enquanto continua casado comigo. Esqueci de alguma coisa. Respondi. Você está sendo grosseiro e reducionista, ela retrucou. Isso é sobre satisfação emocional. É sobre você querer ser independente enquanto mantém um marido, interrompi. Ela se levantou bruscamente, o rosto corado de raiva. Como você ousa me chamar assim? Que outro nome você daria a uma mulher casada que quer dormir com outros homens? Perguntei. A discussão estava se intensificando rapidamente, mas eu percebi algo mais nos olhos de Michelle. Surpresa por eu não estar negociando, por não tentar chegar a um acordo. Minhas amigas me avisaram que você reagiria assim, disse ela na defensiva. Disseram que homens como você não sabem lidar com mulheres fortes que sabem o que querem. Ali estava. Suas irmãs a haviam instruído durante toda aquela conversa. Suas amigas, eu disse lentamente. As que te incentivam a destruir seu casamento. Elas estão me incentivando a viver de forma autêntica, a parar de me contentar com menos do que mereço, respondeu ela. E o que você merece é um marido que pague as contas enquanto você dorme com outros homens. Afirmei. Se você não pode me dar o que eu preciso emocional e fisicamente, então sim, eu mereço encontrar isso em outro lugar, respondeu ela, desafiadora. Olhei para aquela mulher que amei por 7 anos, olhei para ela de verdade. O desprezo em seus olhos não era novidade. Eu podia ver agora que vinha se acumulando há meses. Então vá embora, eu disse. As palavras saíram calmas, definitivas, sem raiva ou súplicas. O quê? Perguntou ela atônita. Se eu não posso te dar o que você merece, então vá embora. Peça o divórcio. Encontre um homem que possa, expliquei. Michelle me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Isso não estava no roteiro que suas amigas haviam preparado. Você não está falando sério, sussurrou ela. Estou falando muito sério. Você quer liberdade, vá em frente. Quer explorar outras conexões, faça isso. Mas você não vai fazer isso enquanto estiver casada comigo, respondi firmemente. Ela tentou diferentes abordagens, lágrimas, promessas, sedução. Afastei fisicamente a mão dela quando ela tocou meu braço. Você não vai ficar aqui, eu disse a ela. Ela pegou a bolsa e as chaves com o rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender disso, Daniel. Vai perceber o que perdeu, e aí será tarde demais. A única coisa que estou perdendo é uma esposa que quer me trair. Eu vou sobreviver, respondi. Michelle bateu a porta com tanta força que as janelas tremeram. Ouvi o carro dela ligar, os pneus cantando enquanto ela dava ré. Meu celular já estava na minha mão antes mesmo de eu decidir pegá-lo. Abri o navegador e digitei, melhor advogado de divórcio perto de mim. Minhas mãos não tremeram. Liguei para o escritório no dia seguinte dizendo que estava doente. Primeira vez em 3 anos que eu faltava ao trabalho por algo que não fosse gripe. Às 8 horas da manhã, eu estava sentado na sala de espera do escritório Williams & Associates. Direito de família. Robert Williams tinha 15 anos de experiência e era especializado em divórcios com patrimônio elevado. A sala de consultas era exatamente o que se esperaria. Poltronas de couro, livros de direito, diplomas cobrindo uma parede inteira. O próprio Williams tinha por volta de 55 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e vestia um terno caro. Mas ele não me olhou como se eu estivesse fora de lugar. Conte-me o que aconteceu, disse ele, tirando um bloco de anotações. Eu relatei tudo. A exigência de Michelle por um casamento aberto. Sua ameaça de me deixar se eu não concordasse. Os meses de manipulação emocional que antecederam tudo. Mantive a voz firme e objetiva, mas por dentro eu ainda estava processando a magnitude do que havia acontecido. Williams ouviu sem julgamento, fazendo anotações de vez em quando. Quando terminei, ele largou a caneta e olhou diretamente para mim. Primeira pergunta: você quer salvar este casamento? Perguntou. Não, respondi. A resposta veio instantaneamente, surpreendendo-me com sua certeza. Ela deixou claro o que pensa de mim, do nosso casamento. Quero me separar. Ótimo. Isso torna tudo mais fácil, respondeu ele, folheando suas anotações. Sem filhos? Não, confirmei. A exigência dela por um casamento aberto demonstra abandono dos deveres conjugais. Juízes não veem isso com bons olhos. O desemprego dela enfraquece significativamente sua posição, explicou ele. Você provavelmente ficará com a casa, já que pode comprovar a responsabilidade financeira exclusiva. Ela pode ter direito a uma pensão alimentícia temporária, mas será mínima. Qual a sua sugestão de estratégia? Perguntei. Ataque rápido e com força, aconselhou Williams. Notifique-a imediatamente, antes que ela tenha tempo de planejar ou esconder bens.
Entre com um pedido de divórcio por incompatibilidade de gênios, mas documente as exigências dela. Williams pegou um contrato de honorários. Preciso de $5.000 de entrada. Podemos ter os documentos prontos até segunda-feira e a notificação até terça. Podemos fazer mais rápido? Perguntei. Ele ergueu os olhos do contrato. Quão rápido? Hoje? Esta tarde, respondi. Williams me observou por um instante, provavelmente tentando avaliar se aquilo era um impulso emocional ou uma decisão calculada. O serviço expresso terá um custo adicional. Mas sim, podemos ter os documentos prontos até o almoço e notificar até às 16 horas. Tem certeza disso? Ele perguntou. Assinei o contrato de honorários e emiti um cheque de $6.000. Tenho certeza. Voltei para casa dirigindo por ruas familiares, passando pela escola primária onde planejávamos matricular nossos futuros filhos, pelo parque onde Michelle e eu costumávamos passear nas manhãs de domingo. Tudo parecia igual, mas eu me sentia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O carro de Michelle estava na garagem. Ela tinha chegado em casa algum tempo depois que eu saí, provavelmente esperando me encontrar pronto para negociar, disposto a ceder. Em vez disso, encontrou uma casa vazia e um marido que passou a manhã contratando um advogado. Encontrei-a na sala de estar, ainda com o vestido de ontem, mas agora amassado, a maquiagem borrada como se tivesse chorado. Ela olhou para cima quando entrei, e pude ver esperança em seus olhos. Esperança de que eu tivesse voltado a mim. Daniel, estou tão feliz que você esteja aqui, ela começou animadamente. Passei a noite toda pensando e percebi que ambos dissemos coisas que não queríamos dizer. Talvez possamos consertar isso, e interrompi, sentando-me à sua frente. Eu falei sério em tudo o que disse. A esperança morreu em seus olhos, substituída por algo mais duro. E agora? Quer me punir por ser honesta sobre as minhas necessidades? Eu não estou te punindo. Estou te dando exatamente o que você pediu, respondi. Na hora seguinte, Michelle tentou de tudo. Lágrimas, raiva, promessas de cortar contato com os amigos, ofertas para fazer terapia. Ela até tentou seduzir, se aproximando, tocando meu braço, me lembrando do que tínhamos vivido juntos. Eu não senti nada. Cada palavra soava vazia. Cada toque parecia manipulador. Ela só estava arrependida porque agora havia consequências. Às 15h45, ouvi uma porta de carro bater lá fora. Michelle estava no meio de mais um apelo choroso quando a campainha tocou. Está esperando alguém? Perguntei. Michelle pareceu confusa. Não, eu fui até a porta e abri. Um homem de meia-idade, vestindo um terno barato, estava parado na minha varanda segurando um envelope pardo. Michelle Foster? Perguntou ele. Ela está aí dentro. Respondi, dando um passo para o lado. Michelle apareceu atrás de mim, ainda confusa. Sou Michelle Foster. Tenho documentos legais para você, disse ele, entregando-lhe o envelope e tirando uma prancheta. Preciso que você assine um termo de recebimento. Observei o rosto de Michelle empalidecer quando ela percebeu o que estava acontecendo. Suas mãos tremiam enquanto assinava o formulário. O oficial de justiça foi embora sem cerimônia, e Michelle ficou ali parada, segurando o envelope como se fosse explodir. O que é isso? Sussurrou ela. Sua liberdade, respondi. Ela rasgou o envelope, tirou os papéis do divórcio e leu a primeira página. Seu rosto passou por uma série de expressões: descrença, choque e, por fim, raiva. Você entrou com o pedido de divórcio hoje? Perguntou ela, incrédula. Esta manhã, confirmei. Você não pode estar falando sério. Nem tentamos resolver isso, protestou ela. Não há nada para resolver. Você quer um casamento aberto, eu quero o divórcio. Nós duas vamos conseguir o que queremos, expliquei. Isso é uma loucura. Você está jogando fora todo o nosso casamento porque eu fui honesta sobre meus sentimentos, exigiu ela. Estou terminando o nosso casamento porque você deixou de ser minha esposa, respondi calmamente. Faça as malas, Michelle. Você precisa sair desta casa hoje à noite, eu disse. Você está me expulsando? Perguntou ela, chocada. Estou pedindo que você vá embora. Esta casa ainda é legalmente sua por enquanto. Mas eu não quero você aqui, expliquei. Música? Para onde eu vou? Implorou ela. Ligue para suas irmãs. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a comemorar sua recém-conquistada liberdade, sugeri pela primeira vez desde que tudo isso começou. Michelle parecia realmente assustada. A realidade estava se impondo. Ela havia apostado nosso casamento na minha disposição de ser humilhada, e havia perdido. Às 7 horas, Michelle já tinha arrumado tudo o que cabia no carro. Ela continuava tentando retomar a conversa, buscando algum ângulo que pudesse me fazer mudar de ideia. Mas eu já havia superado a raiva e agora sentia algo mais frio e definitivo.
Fiquei parado na porta, observando-a colocar a última mala no carro. Ela olhou para casa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ou talvez como se estivesse percebendo que realmente estava perdendo. Te ligo amanhã, disse ela, esperançosa. Quando você tiver tempo para pensar sobre isso. Não ligue, respondi. Ela foi embora devagar, como se esperasse que eu a perseguisse. Em vez disso, fechei a porta e a tranquei. A casa pareceu diferente imediatamente. Mais silenciosa, mais limpa de alguma forma. Meu celular vibrou por volta das 9 horas. Uma mensagem de Michelle. Vou ficar na casa dos meus pais. Por favor, pense no que você está fazendo. Podemos resolver isso. Apaguei a mensagem sem responder. Dormi melhor naquela noite do que em meses. Michelle voltou na manhã seguinte com reforços, seus pais a protegendo enquanto todos nos acomodávamos na sala de estar. Michelle nos contou o que aconteceu, começou sua mãe, Patrícia, gentilmente, mas com firmeza. E embora não concordemos com a forma como ela lidou com a situação, achamos que você está exagerando. Exagerando em relação a que exatamente? Perguntei. Seu pai, Frank, inclinou-se para a frente. Ela tinha algumas preocupações sobre o seu casamento, Daniel. Talvez ela não as tenha expressado perfeitamente, mas expulsá-la de casa e pedir o divórcio. Isso é extremo. Olhei para Michelle. Você disse a eles o que realmente pediu? Os olhos de Michelle desviaram. Eu disse a eles que tivemos uma divergência sobre o futuro do nosso relacionamento. Essa é uma maneira interessante de colocar as coisas, respondi. Virando-me para os pais dela, continuei. Ela mencionou que exigiu um casamento aberto? Que ela queria permissão para dormir com outros homens enquanto continuava casada comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Patrícia mudou de compreensiva para confusa. Frank parecia ter levado um soco no estômago. Michelle? A voz de Frank estava perigosamente baixa. É verdade? Michelle se remexeu sob o olhar do pai. É mais complicado do que isso. Você pediu ou não para Daniel concordar com um casamento aberto? Ele exigiu. Eu sugeri que talvez pudéssemos explorar essa possibilidade, ela gaguejou. Meu Deus, Frank interrompeu, colocando a cabeça entre as mãos. Michelle, o que você estava pensando? Aquelas mulheres, disse Patrícia de repente, com um tom de compreensão na voz. Aquelas suas amigas. Foi ideia delas, não foi? O silêncio de Michelle foi resposta suficiente. Frank se levantou abruptamente. Vamos embora. Patrícia, pegue sua bolsa. Frank, espere, protestou Patrícia. Não, eu não vou ficar sentado na casa desse homem ouvindo nossa filha explicar por que ela achou aceitável destruir o casamento dela, declarou ele firmemente, olhando para Michelle com desgosto. Eu te criei melhor do que isso. Eu te criei melhor do que isso. Papai, por favor, implorou Michelle. Não me venha com papai. Você fez a sua escolha. Você queria agir como uma mulher solteira. Agora você é uma, respondeu ele friamente. Patrícia tentou mediar a situação. Michelle, querida, talvez você pudesse se desculpar. Tentar resolver as coisas. Não há nada para resolver, interrompi. Sua filha deixou bem claro o que pensa de mim e do nosso casamento. Estou apenas dando a ela o que ela pediu. Eu cometi um erro, protestou Michelle desesperadamente. Recebi maus conselhos de amigos que eu achava que se importavam comigo. Mas isso não significa que temos que jogar 7 anos fora. Você jogou tudo fora, disse Frank friamente. No momento em que você decidiu que Daniel não era suficiente para você. Depois que eles saíram, a casa ficou ainda mais silenciosa. Os pais de Michelle tinham entendido a situação claramente e apoiaram minha decisão. Isso significava mais do que eles provavelmente imaginavam. Meu telefone começou a tocar por volta do meio-dia. Era Michelle ligando da casa dos pais dela. Deixei cair na caixa postal. Lágrimas, pedidos de desculpas, promessas de melhorar, implorando para que eu reconsiderasse. Apaguei a ligação. Ela ligou mais 6 vezes naquele dia. Não atendi a nenhuma. Os dias seguintes seguiram um padrão. Múltiplas ligações, mensagens de voz cada vez mais desesperadas, longas mensagens de texto explicando o quanto ela estava arrependida. Ela apareceu em casa 2 vezes. Não abri a porta. Na quinta-feira, ela mandou uma mensagem particularmente longa. Saí do grupo, disse a eles que nunca mais queria vê-los. Sei o que eles fizeram comigo. Como eles envenenaram minha mente contra você. Por favor, Daniel, podemos conversar? Farei qualquer coisa para consertar isso. Liguei para Robert Williams. Ela está em pânico, eu disse a ele. Ligando constantemente e aparecendo em casa, prometendo mudar tudo. Padrão clássico, respondeu Williams. A realidade está se impondo. Algum contato do advogado dela? Acho que ela ainda não contratou um, respondi.
Ela provavelmente vai procurar alguém que aceite o caso por honorários de êxito. O cônjuge desempregado em um divórcio tem opções limitadas, explicou ele. Naquela noite, Michelle tentou uma abordagem diferente. Em vez de ligar, ela veio até minha casa por volta das 21 horas e ficou sentada no carro na entrada da garagem. Simplesmente ficou lá, como se estivesse esperando que eu saísse e a convidasse para entrar. Eu a observei pela janela do quarto. Ela parecia patética, curvada sobre o volante, enxugando as lágrimas de vez em quando. Essa mulher, que tinha se mostrado tão confiante quando exigiu um casamento aberto, agora estava reduzida a acampar na minha entrada como uma perseguidora. Depois de 1 hora, ela desistiu e foi embora. Voltou na noite seguinte e na outra. No domingo eu não aguentava mais. Quando vi o carro dela chegar, saí e me aproximei da janela do lado do motorista. Michelle abaixou o vidro ansiosamente, com esperança iluminando seu rosto. Daniel, eu estava esperando que pudéssemos. Ela começou. Pare de vir aqui, eu a interrompi. A esperança morreu. Eu só quero conversar, ela implorou. Não há nada a dizer. Você fez a sua escolha. Eu fiz a minha. Acabou, respondi firmemente. Não precisa acabar. Podemos fazer terapia de casal, ela sugeriu desesperadamente. Michelle, me escute com muita atenção, eu disse. Você me pediu para deixar você me trair. Quando eu disse não, você ameaçou ir embora. Eu não resisti. Fim da história. Mas agora eu percebo o quanto eu estava errado, ela protestou. Você percebe agora que seu plano deu errado. Você achou que eu cederia, que concordaria com alguma versão do que você queria. Em vez disso, você está enfrentando o divórcio e morando no porão dos seus pais? Eu respondi. Eu te amo, ela sussurrou. Não, você não me ama. Você ama a segurança que eu te proporcionava. Mas você não me ama. Se amasse, você nunca teria me pedido para concordar com a sua traição, eu respondi. Michelle começou a chorar novamente. Daniel, por favor. 7 anos de casamento não valem nada? Valeram tudo. Até você decidir que não era o suficiente, eu respondi. Virei-me e voltei para casa. Ela ficou sentada lá por mais 1 hora, mas eu não olhei pela janela novamente. Ela não voltou depois daquela noite. As ligações e mensagens também diminuíram gradualmente. 3 semanas depois de eu ter entrado com o processo, Williams ligou para dar notícias. Ela contratou um advogado. O mais barato que conseguiu encontrar, ele me contou. Ele ligou esta manhã querendo discutir os termos de um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei. O de sempre. Ela quer a casa, metade das contas de aposentadoria e pensão alimentícia permanente. Lista de desejos padrão para um cônjuge desempregado, explicou ele. E o que você disse a ele? Perguntei. Williams deu uma risadinha. Eu disse para ele revisar as circunstâncias que levaram ao processo e me ligar de volta quando tivesse exigências mais realistas. 2 dias depois, o advogado de Michelle ligou. Ela aceitou nossa proposta de acordo. Metade dos bens líquidos, cerca de $8.000 no total, o carro dela, pertences pessoais e 6 meses de pensão alimentícia temporária. Eu fiquei com a casa, as contas de aposentadoria, minha caminhonete, um rompimento definitivo. Não senti nada quando Williams me deu a notícia. Música, nenhum alívio, nenhuma satisfação, nenhum arrependimento, apenas uma sensação de conclusão, como terminar um trabalho longo e desagradável. O tribunal era exatamente como se esperaria. Pisos de mármore, iluminação fluorescente e uma atmosfera institucional que fazia tudo parecer definitivo e oficial. Sentei-me no corredor do lado de fora da sala 3C, vestindo o mesmo terno que usei no nosso casamento, 7 anos antes. Michelle chegou 15 minutos atrasada com seu advogado barato. Ela estava com uma aparência terrível, magra, pálida, usando um vestido que parecia ter saído de uma liquidação. A mulher confiante que exigirá um casamento aberto 3 meses atrás havia sido substituída por alguém que parecia derrotada e desesperada. Quando chamaram nosso caso, entramos no tribunal como exércitos rivais depondo as armas. A juíza Patrícia Hernandes presidiu a audiência, uma mulher pragmática na casa dos 50 que provavelmente já tinha visto todas as variações de fracasso conjugal. Este é um divórcio consensual baseado em diferenças irreconciliáveis, anunciou a juíza após analisar nosso processo. Ambas as partes concordaram com os termos do acordo. Senhora Foster, está correto? Perguntou Michelle com a voz quase inaudível. Sim, meritíssimo, Sr. Foster, respondeu a juíza. Sim, meritíssimo, confirmei. A juíza folheou algumas páginas. Senhora Foster, a senhora entende que está renunciando ao seu direito à pensão alimentícia permanente em troca de 6 meses de pensão temporária? Sim, meritíssimo, respondeu Michelle em voz baixa.
E ambos estão satisfeitos que este acordo seja justo e equitativo? Perguntou o juiz. Este era o momento que eu temia, não por ter dúvidas, mas porque sabia que Michelle poderia tentar uma última manobra desesperada. Em vez disso, ela apenas assentiu. Sim, meritíssimo, respondeu ela. O juiz Hernandes assinou vários documentos e olhou para nós. A dissolução do casamento entre Daniel Foster e Michelle Foster é concedida com efeito imediato. Ambos estão livres para se casar novamente. Boa sorte para vocês dois. Assim, 7 anos de casamento foram legalmente apagados. Sem drama, sem confronto final, apenas eficiência burocrática e o som de um martelo. Michelle chorava baixinho enquanto saíamos do tribunal. Não as lágrimas manipuladoras que ela usava durante nossas brigas, mas uma tristeza genuína pelo que havia jogado fora. Senti um momento de pena por ela, mas passou rápido. Ao sair do tribunal, eu podia ouvir Michelle soluçando atrás de mim, mas não olhei para trás. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado para sempre. O despertador toca às 5h30 da manhã, mas em vez de me arrastar para fora da cama para trabalhar para alguém, levanto cedo para revisar os cronogramas de projetos da Foster Construction, a empresa que construí do zero depois que meu mundo desmoronou. Começou pequeno. 2 anos após o divórcio, usei minhas economias e um empréstimo comercial para comprar uma caminhonete e ferramentas, e comecei a fazer pequenos trabalhos residenciais. Agora, a Foster Construction emprega 15 pessoas e realiza de tudo, desde casas personalizadas até reformas comerciais. No ano passado, faturamos $800 mil. A modesta casa pela qual lutei para manter durante o divórcio foi transformada, ampliada, modernizada e agora vale o triplo do que Michelle e eu pagamos originalmente. Mas a verdadeira transformação não está nos negócios ou na casa. Está no homem que é dono de ambos. Sarah Martinez entrou na minha vida há 3 anos. Ela era professora de inglês do ensino médio, tinha 34 anos, nunca havia se casado e era extremamente independente. Enquanto reformava a cozinha da irmã, Sarah fez perguntas inteligentes sobre a estrutura. Parecia genuinamente interessada no trabalho artesanal. A maioria das pessoas só quer saber quando vai ficar pronto, eu disse a ela tomando café uma semana depois. Você realmente se importou com o processo. Eu gosto de entender como as coisas funcionam, ela respondeu com um sorriso. Seja literatura ou paredes estruturais, fomos com calma. Sarah tinha sua própria casa, carreira, contas de aposentadoria. Ela não precisava que eu a sustentasse ou desse sentido à sua vida. Ela me queria em sua vida porque gostava da minha companhia. A diferença era profunda. Não havia joguinhos, manipulação ou segundas intenções. Quando Sarah tinha alguma preocupação, ela a expressava diretamente. Depois de anos tentando decifrar as indiretas passivo-agressivas de Michelle, a comunicação direta de Sarah foi uma revelação. No ano passado, nos mudamos juntas para minha casa que Sarah ajudou a reformar. Ela insistiu em pagar a parte dela, apesar dos meus protestos de que eu daria conta das despesas. Não estou interessada em ser sustentada, disse ela firmemente. Estou interessada em ser uma companheira. No mês passado, pedi a mão dela em casamento, não com a esperança desesperada de garantir alguém que eu temia perder, mas com a calma confiança de um homem que encontrou alguém com quem vale a pena construir uma vida. Sarah disse sim imediatamente e, para minha surpresa, anunciou: já conversei com meu advogado sobre um acordo pré-nupcial. Acho que ambos devemos proteger o que construímos individualmente. Se Michelle tivesse sugerido isso, eu teria ficado magoado. Vindo de Sarah, fez todo sentido. Éramos ambos adultos bem-sucedidos com patrimônio e carreiras. Enquanto isso, a vida de Michelle permanecia congelada pelas consequências. Não fico de olho na minha ex-esposa, mas em uma cidade deste tamanho, as informações se espalham. Ela ainda mora com os pais, embora ambos estejam perto dos 70 anos. Ela trabalha em tempo integral em um consultório médico, um emprego melhor do que o de manicure que aceitou logo após o divórcio, mas ainda longe da vida confortável que abandonou. Ela nunca se casou novamente. Amigos comentaram que a viram em aplicativos de namoro, mas aparentemente os homens não estão fazendo fila para casar com uma mulher cujo ex-marido se divorciou dela por exigir um relacionamento aberto. A história circulou bastante em nosso círculo social. De vez em quando as pessoas me perguntam se me arrependo de ter sido tão duro com a Michelle. Eu não fui duro. Eu me respeitei. Michelle escolheu priorizar seus desejos em detrimento do nosso casamento. Eu respondi priorizando minha dignidade em vez da presença dela na minha vida. Sarah e eu estamos planejando um casamento pequeno, com a presença da família e dos amigos mais próximos.
Ambos somos mais velhos, mais estáveis, menos interessados em ostentação do que em conteúdo. Você acha que vai querer filhos? Sarah perguntou recentemente enquanto conversávamos sobre o nosso futuro. Talvez, respondi. Você quer? Talvez. Mas estou feliz de qualquer jeito. Não estou buscando em você a plenitude da minha vida, Daniel. Você a enriquece, ela respondeu. Essa é a diferença entre Sarah e Michelle em uma frase. Michelle esperava que eu preenchesse todos os espaços vazios da vida dela. Quando inevitavelmente falhei em ser tudo para ela, ela procurou em outro lugar. Primeiro em suas amigas tóxicas, depois na fantasia de outros homens. Sarah encara nosso relacionamento como um complemento a uma vida já plena, não como um substituto para uma vida vazia. Ela tem sua carreira, amizades, interesses e objetivos. Eu não sou responsável pela felicidade dela. Apenas participo dela. Há 8 anos, achei que minha vida estava acabando quando Michelle saiu por aquela porta exigindo que eu aceitasse sua infidelidade. Eu não fazia ideia de que estava apenas começando. Michelle me ensinou o que eu não aceitaria. Sarah me mostrou o que eu merecia. E às vezes aprender o que você não tolera é o primeiro passo para encontrar o que você realmente deseja. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias. Então, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.